Bom, vou falar um pouco do que a gente tem feito em relação a alguns projetos e alguns trabalhos desenvolvidos pelo nosso grupo. Muito disso também tem o suporte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Bioanalítica Lauro Kubota, que é coordenado pelo professor Marco, a quem extenso meu agradecimento, e também pelo INCT Inibidores de Urease. Então, vou falar de alguns trabalhos relacionados a esses dois institutos, dentro, evidentemente, do que a gente se propõe em relação ao título. Bom, eu gosto muito desse slide do professor Miguel Valcárcer, porque ele mostra como a química analítica está interligada a diferentes áreas. E em muitas situações isso é um tanto interessante quando a gente está falando com outros colegas de outras áreas. Então, a química analítica ela é uma ferramenta que está relacionada a diferentes áreas, e lembrando que medir é comparar. Dentro dessa perspectiva, evidentemente, que todo o arcabouço que a química analítica e essas interfaces nos proporcionam vai estar relacionado a uma diversidade de aplicações. E há quem diga, evidentemente, que a química analítica é o centro do universo. Então, assim, sem química analítica, praticamente as outras ciências elas ficam de uma maneira indireta com certas deficiências. Mas por que a química analítica ela é tão importante? Baseado na Analytical Chemistry, tem uma letter do professor Kingsley, que ele basicamente considera que existem 3 coisas certas na nossa vida. Vamos pagar taxas e impostos, nós vamos morrer, e a necessidade da química analítica em algum ou mais de algum momento de nossas vidas. Então, isso é essencial e isso é inevitável, a necessidade de química analítica. Dito isso, por que a química analítica ela é tão importante? Porque ela gera informação. Ela vai gerar informação de sistemas mais simples aos mais complexos, informações de natureza individualizada ou de natureza multivariada, de moléculas ou sistemas mais simples ou mais complexos. E a informação é necessária para medidas e tomadas de decisão. Nosso grupo aqui na Universidade Federal de Alagoas, ele tem se devotado justamente a isso, a obter informações de diferentes sistemas, mas obter, sobretudo, a informação que é passível de medir de uma maneira mais fácil, assim como aquela que, em muitas situações, não é tão clara. E esse é o maior desafio, é conseguir medir, conseguir comparar o que, evidentemente, às vezes não se parece tão claro. Então, nossa missão é obter informação a partir de medidas químicas, visando solucionar problemas e, evidentemente, contribuir para a sociedade. Então, a gente está baseado nessa linha de pensamento. A gente, como o professor Marco falou, a gente tem trabalhado com diferentes linhas e muitas frentes, mas hoje, em função do tempo, evidentemente, a gente vai falar um pouquinho de sistemas que vão mudar de cor, ou seja, a gente vai estar trabalhando dentro de uma condição do estado fundamental, e sistemas que vão emitir radiação eletromagnética. E aí a gente está trabalhando dentro do estado excitado. Então, basicamente, a gente vai modular cor ou modular emissão de luz, trabalhar desde sistemas ou técnicas relacionadas ao estado fundamental, técnicas ou sistemas relacionados à emissão de radiação, e dessa maneira, a estado excitado. Quando a gente fala de sistemas responsivos, ou de forma geral, o que a gente está querendo dizer é que em muitas situações a gente pode estar trabalhando com sensores ou sondas. E, basicamente, o que a gente tem de forma geral? Se nós temos um determinado alvo, essa sonda interage com esse alvo, seja por processo de interação ou formação de ligações covalentes, e se ocorre a mudança de cor em relação às espécies originárias, a gente tem um sistema que vai ter uma resposta colorimétrica. Se essa sonda originalmente fluoresce, interage ou reage com o alvo e ocorre uma redução da intensidade de emissão de fluorescência, nós temos uma sonda fluorimétrica, mas com um mecanismo on-off. Ocorria emissão de fluorescência e depois passou a ter uma redução proporcional. O que é mais interessante, que nós buscamos de forma geral, são sondas que nem o alvo nem a sonda fluoresçam, mas a entidade química formada a partir dessas passem a fluorescer, que são as sondas off-on, desligado, ligado. E em muitas situações, o que é um sonho são o que nós chamamos das sondas duais, ou seja,
nenhuma das entidades químicas apresenta emissão de radiação, nem cor, mas a entidade química, o complexo supramolecular formado, vai emitir radiação eletromagnética e vai apresentar uma cor, que são chamadas de sondas duais. Quando esse processo ele é reversível, de forma geral, a gente pode denominar esse sistema como sistema sensor, quando não é reversível, como uma sonda. E aí é o que vem, que a gente vai tentar falar um pouco hoje, são esses sistemas responsivos, ou sistemas capazes de gerar resposta em função da presença de analitos ou de múltiplos analitos, seja para diagnóstico, aplicações na agricultura, ambiental, forense, alimentação e, evidentemente, em muitas situações, até desenvolver dispositivos para que possamos medir determinados processos. Bom, essas sondas elas podem ser moleculares, podem ser produzidas a partir de nanomateriais ou da relação entre nanomateriais e compostos orgânicos ou biomoléculas. Então, o sistema responsivo, ele, em termos de composição, é extremamente variável. E dessa maneira, evidentemente, as aplicações às quais esses sistemas podem ser empregados são múltiplas. Mas a grande questão aqui, em muitas situações, é, em relação a esse tipo de abordagem, o que é que tem de novo, ou o que é que a gente pode propor de novo, e o que é que já existe que pode ser, evidentemente, explorado. Ou seja, estabelecer um balanço, um equilíbrio entre o antigo, mais útil, o novo, mas, evidentemente, que com aplicações diferenciadas. E para isso, como exemplo, eu trago aqui o artigo do Bradford, que é relacionado ao uso do Comasan Blue para medir a concentração de proteína. É um artigo da década de 70, tem praticamente 14 citações por dia, mais de 250 mil citações no total, mas praticamente todo laboratório que precisa medir proteína no mundo usa esse tipo de tecnologia ou esse tipo de abordagem, porque é simples, porque está muito bem padronizada. Existem limitações? É evidente que sim, existe uma série de limitações, mas ainda assim. E aí, dentro dessa mesma lógica, se a gente for olhar, em muitas situações, o que é comum e o que é tecnologia e produto depende muito de como é que você enxergue. Por exemplo, aqui existe um kit para determinação de zinco em amostras biológicas. Esse kit hoje ele custa na ordem de R$ 1.800. Ele vem com a microplaca, então são 96 poços. O reagente colorimétrico que é usado nesse kit é o bromopadap. 1 grama de bromopadap custa cerca de R$ 1.700, mas R$ 1.700, desse 1 grama só vai ser usado aqui menos de 3 miligramas. E o bromopadap é um reagente da década de 70, usado para medir zinco em diferentes tipos de amostra. Então, aqui basicamente o que teve foi usar um conhecimento estabelecido, antigo, e gerar produto. Gerar algo que possa ser comercial. Então, em algumas situações, é basicamente isso que a gente precisa explorar para gerar tecnologia nacional. E isso é importante justamente porque, quando a gente pensa dentro desse conceito de sondas ou de moléculas que são responsivas, seja de natureza fluorescente, colorimétrica, testes baseados em papel ou outras tecnologias, existe um mercado que consome e gera esse tipo de produto para diferentes alvos biológicos. E dentro dessa forma, a gente está falando de investimento, a gente está falando de um mercado que até 2035 tem uma projeção de cerca de 29 bilhões de dólares. Então, existe demanda para a sociedade e, evidentemente, que existe espaço para criar. Bom, uma das coisas que a gente às vezes tenta fazer dentro desse contexto é o que nós chamamos de reposicionamento. Existe o conceito que é muito usado, principalmente na química medicinal, que foi recentemente explorado durante a pandemia, que é o reposicionamento de fármacos, ou seja, fármacos que já foram testados, têm um perfil de toxicidade e de aplicabilidade muito bem estabelecidos, mas, por exemplo, o AZT ele foi inicialmente projetado para câncer, mas depois foi aplicado para tratamento da síndrome da imunodeficiência adquirida.
AIDS. O sildenafil foi inicialmente para pressão e depois para disfunção erétil, ou seja, moléculas que foram projetadas e aprovadas para determinados tipos de aplicação e depois houve um redirecionamento, um reposicionamento. Bom, então, será que a gente não consegue fazer isso em algumas situações? Ou seja, reposicionar um reagente para determinado, que já tem uma aplicação, um determinado viés, para outras aplicações para o mesmo analito, ou outras aplicações para analitos diferentes. Então, isso é uma das coisas que a gente tem tentado fazer em relação aos reagentes ou às entidades químicas já conhecidas, de usar elas para novas aplicações. Então, reposicioná-las. E em função disso também a gente aprendeu como criar novas moléculas, novas entidades que pudessem ter aplicações dentro dessa natureza. Então, o nosso grupo ele tem, dentro dessa temática que eu estou apresentando aqui hoje para vocês, diferentes sistemas responsivos para desde íons metálicos, ácido hipocloroso, espécies de ferro, a gente consegue fazer especiação, proteínas, enzimas, diferentes sistemas. Hoje eu vou apresentar alguns desses exemplos daqui, dentro dessa fala, tá? E eu espero tentar contemplar, evidentemente, o tema. Um dos primeiros trabalhos que a gente tinha feito, então, esse trabalho está em revisão, a tiamina é a vitamina B1. Então, a quantificação de tiamina em diferentes alimentos ou em diferentes fontes é justamente uma reação de oxidação e gera uma entidade que é fluorescente. Então, a tiamina, a vitamina é essa molécula, em meio básico é o hexacenoferrato, já vai para hexacenoferroso, gera um fluoróforo, que é o tiocromo, que pode ser medido por fluorescência. A tiamina aqui, ela era o analito. O que nós exploramos, evidentemente, foi a tiamina passar a ser um reagente para medir ácido hipocloroso. Isso nunca foi explorado efetivamente em nenhum campo do conhecimento. E já essa foi nossa hipótese, nós fomos testar e vimos que funciona. Então, a tiamina com ácido hipocloroso, que são as barras em laranja, elas são maiores do que as barras do hexacenoferrato, do hexacenoferroso mais a tiamina. E quando a gente coloca esses dois sistemas, a resposta é um pouco maior. Então, de fato, o ácido hipocloroso consegue oxidar a tiamina. E por que isso é importante? Porque não existe nenhuma sonda comercial para ácido hipocloroso, que está relacionado a processos inflamatórios, entre outras demandas, que seja nacional. Todas as sondas produzidas são compradas fora do Brasil, ou seja, são importadas. A gente avaliou o tampão carbonato-fosfato, o tampão fosfato propiciou melhor resposta, porque o tampão carbonato, em muitas situações, ele consegue ser um scavenger de algumas espécies reativas de oxigênio. A nossa principal questão era saber se a gente estava gerando entidade, a gente propôs um mecanismo, então a gente conseguiu, por espectrometria de massa, identificar o reagente, identificar o produto, mas, sobretudo, o intermediário clorado que gerava esse produto de oxidação. A seletividade da sonda foi testada frente a outras espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, e evidentemente que a melhor resposta foi para o ácido hipocloroso. A gente aplicou isso para antioxidantes e anti-inflamatórios de diferentes classes, e o sistema se mostrou muito efetivo, ou seja, a sonda ela pode ser aplicada para essa finalidade, para screening de biomoléculas com ação scavenger de ácido hipocloroso. E uma das aplicações mais interessantes, com uma colaboração com a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, foi realizar a ativação de neutrófilos. Nos neutrófilos tem uma enzima que é a mieloperoxidase, e a gente queria saber se a gente conseguia, que ela é responsável pela geração de ácido hipocloroso em sistemas em vivo, se a gente conseguia medir. Então a gente usou a tiamina e a tiamina pirofosfato como reagentes, e a gente conseguiu ter respostas em diferentes níveis de concentração. Então essa sonda ela pode ser usada tanto para fazer um screening simples, assim como para fazer uma avaliação em sistemas mais complexos em função da ativação de neutrófilos. E aí a gente começou a trabalhar com outras situações, e eu vou fazer um paralelo que eu vou mostrar algumas aplicações dentro do contexto das ciências forenses e dentro do contexto dos sistemas de detecção de urease.
para que a gente possa ter um paralelo. Quando a gente fala em produto, processo ou tecnologia, a gente tem que atender determinadas demandas, atender a determinadas condições. Então, assim, a nossa ideia é inovadora, ela é diferente. Qual é a dor que nós queremos sanar? Qual é a dor que a gente quer diminuir? Esse processo, essa tecnologia, ela é escalável? Qual é o nosso modelo de negócios? Existe um cenário de incerteza? O modelo é sustentável? Então, evidentemente que são muitas perguntas que não estão dentro do dia a dia da academia. Quando a gente tenta dar um passo a mais, e isso é necessário para que a gente seja produtor de tecnologia, produtor de demandas e processos que possam ser consumidos dentro do mercado nacional, são perguntas que são necessárias. E quando a gente pensou dentro desse contexto das ciências forenses, nossa principal dor foram situações como essa, onde uma garota de 11 anos já estava na sua segunda gravidez e as duas, infelizmente, relacionadas a processos de estupro. Então, é evidente que é algo repugnante. Mas esses números, quando a gente olha o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, esses dados são relacionados a 2024, a gente sempre tem os dados do ano anterior. Em 2024 foram cerca de 87 mil casos de estupro no Brasil. Desses, 76% eram de vítimas vulneráveis. Quer dizer o quê? Que as vítimas eram entre 0 e 13, em alguns casos 17 anos. Então, nossa maior incidência de casos remete-se a vítimas do sexo feminino em condição de vulnerabilidade. Dados que são tão estarrecedores, assim como os autores principais são familiares ou ex-parceiros. E o que acontece é que a cada hora no Brasil acontecem 10 estupros baseados nas estatísticas. E quando a gente olha isso em termos mundiais, de 1 a cada 3 mulheres na vida vão ter alguma experiência de violência, não necessariamente violência sexual, mas relacionadas à violência sexual. Em média, no Brasil, 85% das mulheres elas têm medo de serem estupradas. Se essa pergunta ela for feita no Nordeste, esse número é mais de 95%. Se essa pergunta for feita no Sul do Brasil, é cerca de 85%, 83%. E evidentemente que a gente está falando de uma sensação de segurança em cada região ou cada estado do nosso Brasil. Por dia, 150 crianças e adolescentes de até 13 anos são estupradas. Então, são números estarrecedores, chocantes e violentos. E a gente, como pesquisador, tem que tentar fazer coisas que perpassem por ações de educação, ações legais e ações tecnológicas para tentar reduzir e, evidentemente, zerar esses indicadores. Em termos legais, a palavra da vítima, ela tem efeito legal. Contudo, se existir uma evidência material, uma prova pericial, essa palavra ela toma uma ação muito mais forte. Então, o que a gente tenta ver é prover evidências científicas, evidências forenses, ou seja, materialidade, para que essa infração possa ser melhor caracterizada. Apesar dos números serem estarrecedores que eu mostrei anteriormente, mas estima-se que aqueles números só representem 8 a 10% da realidade, ou seja, esses números são subnotificados. Então, eles podem ser muito pior. E acontece que em crimes sexuais existe um passivo de amostras a serem analisadas. Aqui em Alagoas, por exemplo, esse número é cerca de 3.000, 2.800 amostras. Às vezes, uma amostra ela leva quase 6 meses para ter uma análise inicial de um crime sexual. Então, evidentemente que a gente precisa ter tecnologias que propiciem respostas rápidas, que não sejam destrutivas, que sejam seletivas e sensíveis, mas, sobretudo, propiciem tomada de decisão. Então, quando a gente pensa na estrutura do Brasil, se a gente for desenvolver métodos que sejam colorimétricos e fluorescentes em relação à necessidade de instrumentação, a gente não tem, infelizmente, como colocar equipamentos de ponta em cada localidade.
E, por exemplo, aqui em Alagoas, a maioria das análises elas são feitas todas na capital. Então, o interior ele não tem infraestrutura. Então, dessa maneira, a gente precisa de tecnologia que dê suporte, e aí eu estou querendo dizer que a gente tem que trabalhar com o instrumental e com o novo de maneira harmoniosa, com desenvolvimento de tecnologias que possam também gerar informações em sistemas ou em locais onde não temos esse tipo de condição. E aí um exemplo que eu acho que é interessante é quando a gente pega um teste de Scott. Aqui é um pó branco, eu não sei se é cocaína, se é aspirina, se é amido, se é talco. O teste de Scott é uma reação com tiocianato de cobalto, que é rosa. Na presença de cocaína, fica azul. Aqui na presença de fenantil, permanece rosa. Então é um teste clássico para cocaína. Mas na hora que se coloca esse teste dentro de um pacotinho com os mesmos reagentes, com a mesma composição química, isso custa $32. Então a gente está pegando o clássico, transformando em tecnologia e vendendo. Só que isso não é brasileiro, isso é estrangeiro. E o Brasil compra cada teste desse para poder usar. Então, esse tipo de situação que às vezes a gente pode contribuir, do clássico ao tecnológico. E aí, dentro de um projeto que nós tivemos em relação a um PROCAD da CAPES, a ideia principal era gerar kits que pudessem indicar marcadores de crimes sexuais. E nesse caso, a amostra em questão era o sêmen. Então, o sêmen era nosso objetivo, nosso foco. E o sêmen tem uma série de marcadores, ou seja, moléculas, biomoléculas que vão estar numa concentração muito maior no sêmen do que em outros sistemas, como a frutose, a fosfatase ácida, que é uma enzima, DNA, zinco, a quantidade de zinco presente no sêmen é muito maior, colina, espermina, então muito maior é quando eu me estou considerando em relação a outros fluidos biológicos que vão estar dentro desse sistema. Então, quando a gente quer desenvolver uma metodologia, a gente tem que pensar na amostra, ela é complexa, e no marcador presente nessa amostra, se o procedimento e a reação vai ser sensível e seletiva, o sistema de detecção, aqui a gente vai se restringir nesse momento à emissão de luz ou à variação de cor, e a possibilidade de tomada de decisão, se vai ser uma decisão presuntiva ou confirmatória. E, evidentemente, que a gente pensa em amostras biológicas, e isso diretamente está relacionado à complexidade química. E se a gente tem um alvo, e esse alvo ele tem que ser medido, a gente, evidentemente, tem que pensar em algo que seja seletivo e que esteja isento ou tenha a menor influência possível dos outros componentes da amostra, a fim de evitar algum tipo de interferência. E dessa maneira, fizemos alguns modelos de kit, vou apresentar alguns aqui, a gente tem mais do que será mostrado, mas para que vocês possam entender mais ou menos como é que a gente tenta alinhar esses processos. Esses kits eles foram baseados em mudança de cor, emissão de luz, ou em algumas situações, os dois. Tanto tinha variação de emissão de luz, assim como tinha variação de cor. Nós denominamos os kits de Mac4Color, Mac4Flu, ou Bio, ou Image, eu só vou mostrar alguns, mas o Mac4 nada mais é do que o Mac de Maceió e o FO de Forenses. Então, foi um acrônico, ficou bonito, mas é a junção de Maceió e Forense. Bom, um dos primeiros trabalhos foi sintetizar uma sonda a partir de um corante, que é a resorufina, então nós fizemos essa sonda, para a fosfatase ácida, que é uma enzima que tem uma quantidade extremamente alta no sêmen. A resorufina tem uma coloração original violeta e a sonda tem uma coloração laranja. A resorufina emite radiação, a sonda derivada não. Então a gente tem aqui nesse caso variação de cor e variação de emissão de radiação eletromagnética. O princípio do kit basicamente é ter a amostra num swap, por exemplo, adicionar o reagente, se ficar laranja é incolor, se ficar rosa se ficar laranja é negativo, e se ficar rosa é um indicativo de positivo. Então aqui está um teste em tempo real, tinha amostra de sêmen aqui não tinha amostra de sêmen, só a solução tampão, e depois de 1 minuto a gente consegue ver a diferença de cor
entre os sistemas. Aqui em solução, a sonda pura, na presença de sêmen, e na presença de sêmen mais um inibidor, para a gente saber efetivamente se é a enzima que está atuando frente a essa sonda. Aqui por variação de cor, aqui por variação de emissão de luz. Ainda tem uma emissão residual, porque evidentemente a concentração de inibidor que nós adicionamos foi menor, mas o visual é mais perceptível. Essa sonda foi tão eficiente que com a diluição de até 500 vezes nós conseguimos identificar a presença de sêmen usando fluorescência, ou emissão de luz. Em termos práticos, só para vocês terem ideia, a gente conseguia fazer isso com 1 microlitro. 1 microlitro, pessoal, é a parte 50 de uma gota. Uma gota, em média, vai ter cerca de 50 microlitros. Então, a gente está pegando uma gota e dividindo por 50. Essa é a quantidade de amostra de um método não destrutivo que a gente precisa para dar uma informação. É sêmen ou não é sêmen? Isso é importante dentro do ponto de vista de cadeia de custódia, porque sabendo que é sêmen e sabendo que aquele sêmen é de um potencial perpetrador, pode-se fazer ensaios visando agora a identificação ou a confirmação da identidade da pessoa que supostamente cometeu o crime. Aqui nós fizemos uma avaliação em diferentes superfícies, e aqui tinha sêmen, foi a única que mudou de cor, que tinha sangue, urina, saliva, gema de ovo, entre outros, e aqui num tecido em função de radiação eletromagnética e variação de cor também. Foi feito um kit, um POP relacionado à aplicação, e foi também feito o depósito da patente dessa tecnologia. Tem outra reação que é muito interessante, um outro protocolo, que foi, o trabalho anterior estava relacionado ao mestrado do Marconi, esse agora é o mestrado da Beatriz, que é em muitas situações a gente tentar usar, de novo, o que a gente tem de tecnologia com coisas simples. Então a gente usou um derivado do ácido ascórbico, fosfatado, na presença da enzima gerar ácido ascórbico. Um bom químico analítico ele vai conseguir medir ácido ascórbico de diferentes formas. Então, o que a gente fez nada mais foi do que colocar ferro 3 para gerar ferro 2, reagir com hexacenoferrato e gerar azul da Prússia. Isso é uma reação que tem quase 300 anos. E por que é interessante? Porque o azul da Prússia ele absorve em 710 nanômetros. Então, praticamente, a gente não tem interferência espectral basal de nenhum tipo de amostra, porque é um comprimento de onda maior. Evidentemente que a gente está gerando um nanomaterial e ele pode agregar, e isso de fato aconteceu. Então a gente observou a agregação com o tempo, mas na presença de PVP, um polímero, a gente conseguiu estabilizar e não teve nenhum tipo de problema. Então a cor se manteve estável. Esse teste foi feito até 72 horas, aqui a gente só está mostrando até 24, mas houve a manutenção da cor e do teste. Esse teste também, evidentemente, permitia medir o próprio ácido ascórbico presente no sêmen. Então, aqui já é um teste com amostra real. E a gente fez muita coisa em placa de toque, porque é uma realidade da polícia científica. Essas placas elas já são usadas no dia a dia, principalmente para exames relacionados a substâncias psicoativas. O sêmen, evidentemente, a gente conseguiu medir, mas com algumas diluições, não. Agora, a fosfatase ácida foi identificada, independente do sêmen diluído ou não diluído. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a comparação de um teste, aqui é negativo e aqui é positivo, amostra biológica. A gente fez uma precificação que ficaria em torno de 20 centavos de dólar, enquanto um teste comercial da Ceratec, ele custa hoje 18 dólares. Aqui foi positivo, aqui também foi positivo para a mesma amostra. Aqui só para vocês verem em termos de outros fluidos biológicos, no SPOT 2 tem uma solução de referência da enzima, e no SPOT 3 o sêmen com uma diluição. E todas as outras amostras diferem em termos de cor, seja sangue masculino, sangue feminino, sangue menstrual, urina masculina, feminina, entre outras amostras que foram testadas para validação. Também avaliamos a temporalidade, será que esse teste ele vai funcionar com diferentes tempos? E aqui a gente depositou o sêmen na superfície, depois de 2 ou 12 meses, nós fizemos a comparação e foi verificado que ácido ascórbico evidentemente não foi observado,
mas a fosfatase ácida foi medida em 2 meses e depois de 1 ano nós conseguimos fazer essa medição. Aqui foi o kit depositado e publicado. E aí a gente começou também a trabalhar com outras tecnologias, usando, evidentemente, o papel como um suporte analítico, ou seja, usando o papel para fazer reações. A gente usou uma reação clássica de acoplamento oxidativo para medição de compostos carbonílicos, mas para determinar a frutose. O que a gente fez foi oxidar a frutose a compostos carbonílicos. Esses reagiam como EBPT e geravam um produto colorido. E assim a gente fez, tanto em solução quanto em papel, para diferentes amostras biológicas que foram avaliadas. Aqui está o efeito em placa de toque, tem um vídeo aqui, só para ilustrar o teste. Todos que estão em azul são positivos, tá? E frente a uma variedade de amostras que a gente tem que fazer a validação do teste. Então, estão todas as reações, as etapas reacionais, mas vejam que esse vídeo ele só está acelerado 4 vezes. Então, a reação já se processou, mostrando-se rápida e fácil para aplicar para identificação de sêmen. Também testamos em diferentes tecidos, e aqui já com papel, diferentes tempos, 48 horas e 24 horas, e depois em 3 meses. Em diferentes superfícies, cerâmicas, plásticos, madeiras, e também conseguimos fazer essa detecção indicando a presença de sêmen. E, evidentemente, foi feito a publicação e a proteção. E aqui a gente teve o MEC4A, porque foi da Amanda, e o MEC4 Colo B, porque foi da Beatriz. É um ensaio que a gente está fazendo novo nessa questão de reposição de reagente, isso é interessante. Esse aqui é o Zincon. O Zincon é usado para medir zinco, gera um complexo azul. Só que o Zincon, se for aplicado para medir zinco no sêmen, não vai conseguir medir, por conta das poliaminas, ou seja, a espermina e a espermidina, que são aminas presentes no sêmen, elas complexam e formam um complexo de agregação supramolecular com o Zincon. E aqui a gente tem o Zincon puro e na presença de diferentes concentrações de espermina, que é cerca de 10 micromolar, 20 micromolar. Mas no sêmen tem cerca de 2.000 micromolar de espermina. Então, a possibilidade de reposicionamento é válida para a gente usar algo para medir zinco, mas agora para medir espermina. E da mesma maneira, a gente conseguiu reposicionar outro reagente, que é o vermelho Congo. Ele é usado para medir fibrilas amiloides em determinadas amostras, e da mesma maneira formou um complexo de agregação supramolecular e houve deslocamento espectral, que permite também a identificação de sêmen usando esse marcador. Então, moléculas muito bem estabelecidas, sondas muito bem estabelecidas, com alvos muito bem estabelecidos para novas aplicações e novos alvos. Então, reposicionar esse tipo de produto para criar tecnologia. A mesma lógica aqui, só que agora é para detectar sangue. Então, reagentes conhecidos como o leucocristal violeta, o TNB. E o interessante aqui é que, nesse caso, a gente usando a hemoglobina como marcador e gera um produto colorido. Só que, no caso do TNB, a gente precisa de um agente complexante. Então, a gente está expandindo essas metodologias agora para avaliar a toxicidade, não só a questão forense. Então, a gente consegue avaliar a presença de sangue de 5 a 10 mil vezes de diluição para o leucocristal violeta e também 5 a 10 mil em relação ao TMB. Vejam que, novamente, é um tipo de tecnologia que ela é importada e a gente pode trabalhar e desenvolver produtos nacionais para isso, mesmo que sejam para ensaios prévios. Bom, dentro dessa lógica, a gente começou também agora a criar. Então, a gente estava reposicionando reagentes, a gente tem como criar. E aí nosso foco foi ácidos nucleicos. Será que a gente consegue medir esses ácidos nucleicos? Então, a gente viu que aqui tinha na literatura qual o padrão estrutural de sondas que poderíamos produzir, e com a ajuda dos colegas da química orgânica sintética, a gente
fez um conjunto de sondas baseado nesse modelo estrutural, que são cátions, né, derivados do estiril, do estireno no caso. Então, a condição básica aqui é que a gente tem um centro doador de elétrons e um centro aceptor de elétrons. Então, um sistema de doação, um sistema de aceptor. Essas moléculas, elas não são planares. Então, o processo de transferência é comprometido. Então, elas não florescem, apresentam uma fluorescência muito baixa. Mas, na presença do ácido nucleico, ocorre uma restrição de conformação e essa molécula passa a emitir. Então, ela livre, baixa fluorescência, mas na presença do ácido nucleico aumenta a intensidade de fluorescência. E isso é proporcional à concentração. Então, o que nós fizemos aqui junto com os colegas foi uma série de sondas, hoje já estamos na cerca de 60 sondas produzidas, o professor Tiago, o professor Dimas e a Verônica, que participou desse processo, também a Cádia, e a variedade estrutural dessas sondas é grande, e isso também implica em diferentes aplicações. O que a gente viu que essas sondas, a priori, não são tão seletivas para ácidos nucleicos, assim, ela mede ácido nucleico total, mas não diferencia entre DNA e RNA. Isso independente do padrão estrutural, mas ela tem seletividade a DNA. Isso foi confirmado por cálculos teóricos. E a gente fez toda a validação analítica, rendimento quântico, qual era a forma preferencial de interagir com o DNA, se era na região do groove ou intercalante, as figuras de mérito para DNA, para RNA, ensaios de recuperação. Então, o método ele foi validado para esses dois analitos. Também a gente avaliou frente a enzimas, a DNase e a RNase, e o que a gente viu que na presença de RNase o sinal se mantém, mas da DNase ocorre a redução. Então, evidentemente, a sonda está se ligando ao ácido nucleico. Mas esse tipo de resultado também nos mostra que a gente pode usar essas sondas para medir esse tipo de enzima. E a nossa sonda em relação ao que é hoje usado no mercado, em relação, por exemplo, ao DAP, ao CyberGreen, ou brometo de etídeo, que é cancerígeno, ela apresenta um comprimento de emissão maior e uma largura de banda mais estreita. Então, do ponto de vista de aplicação, isso é super interessante. Aqui é a aplicação dessas sondas para sistemas reais. Então, aqui DNA e RNA, vocês notoriamente tem uma variação de cor. E aqui para o sêmen mais concentrado e para a saliva mais concentrada. Para a urina a gente não conseguiu. Então, ela permite também um ensaio qualitativo. A gente aplicou isso em colaboração para ver a marcação de células. Aqui é com o DAP, tá azul. A nossa sonda, ela vermelho, ela cora um pouco do núcleo e também do citosol, porque ela responde à variação de viscosidade. Então, aqui aumentando a quantidade de glicerol, um experimento para ver se de fato acontece isso. Aqui é a sobreposição entre os sistemas. A gente avaliou também se ela conseguia detectar cromossomo, e ela consegue. Então, aqui está o cromossomo, e ela, na periferia desse cromossomo, ela marca, consegue fazer a visualização. Então, aqui só o padrão do que é o cromossomo, e aqui o desenhozinho por microscopia. Aqui é com DAP, e aqui é a sobreposição. Então, a nossa sonda ela responde a sistemas modelo. E hoje, na colaboração com a professora Sala Cullen, o que a gente viu é que essas sondas elas estão marcando também a mitocôndria. E aqui é um experimento de microscopia. Essas partes mais intensas dentro da célula são as fluorescências provenientes da mitocôndria que está sendo marcada por esse tipo de sonda. Então, a gente começou também a abrir o escopo de aplicações. Fizemos o kit, o artigo está em processo de confecção. E aí tem um detalhe que dentro desse processo que a gente chamamos de... Existem os unicórnios das empresas, né? E eu estou chamando de um unicórnio científico, muito no sentido do tipo de inovação que a gente não achava que ia conseguir, mas está conseguindo, porque foi uma serendipity, ou seja, a gente não esperava que fosse acontecer, mas aconteceu. Que foram com essas sondas, mas na presença de um grupo positivo. Eu particularmente achava que essa sonda ia ser a melhor para a parte de fluorescência, mas ela foi muito ruim para a parte de fluorescência, ela praticamente não emitia radiação. Mas, o que aconteceu? Ela mudava de cor.
Então, a sonda na presença do ácido nucleico passou a mudar de cor. Esse foi o trabalho do Arthur, de TCC, e uma parte também do doutorado da Carly. Vejam, usar técnicas espectroscópicas baseadas em colorimetria, comparativamente à fluorescência, são mais baratas, mas a questão também não é isso. A questão é que hoje no mercado não existe sonda colorimétrica para ácido nucleico. Todas as sondas, elas são fluorescentes. E em termos de figura de mérito, de sensibilidade, detectabilidade, os parâmetros são similares entre sondas fluorescentes e essas sondas colorimétricas. Então aqui provamos que, de fato, tinha variação de cor em função do padrão estrutural e da interação com o ácido nucleico. O pH existia uma forte influência, então a gente viu que em pH 7 tinha melhor resposta. Fizemos toda a caracterização para saber qual era a espécie que tinha maior interação em função do pH, aqueles cálculos básicos de química analítica 1, quando a gente conhece os valores de pK dos grupos. Vimos que, de fato, o padrão se repetia, então as sondas elas eram mais seletivas ao DNA comparativamente ao RNA em termos de sensibilidade. Aqui a curva analítica e a variação de cor em função da presença de DNA nesse caso. E aqui para outra sonda, que é a que tem hidroxila, que é muito mais forte. Fizemos a caracterização dos sítios de ligação, toda a parte biofísica, e assim como avaliamos outros padrões estruturais, aumentando a cadeia, o grau de conjugação ou também a cadeia, e evidentemente que mudou a cor. Mas vejam que em termos de faixa linear, para DNA a gente não tem tanta variação, então elas estão trabalhando ali dentro de mais ou menos da mesma ordem de grandeza de seletividade. A gente aplicou isso em amostra de saliva, com a recuperação de 92% a 103%, como uma prova de conceito, e o interessante aqui é que a gente tinha que adicionar EDTA, porque o zinco, o cálcio e o magnésio presente na saliva podiam levar a interferência. Então, isso foi, de alguma maneira, corrigido. Então, algumas sondas foram feitas e a gente fez o kit. O interessante aqui é que, se a gente tornasse essa sonda positiva, independente do pH, ou seja, ela passasse a ser trissubstituída, a ideia é, será que ela vai melhorar a performance? E aí, para nossa surpresa, piorou a performance para a colorimetria, mas passou a fluorescer. Isso sem a hidroxila aqui. E para nossa surpresa, quando a gente tem a hidroxila aqui, ela só responde a RNA. E isso é o que dá uma grande possibilidade de aplicações, principalmente para sistemas microbiológicos e para outros sistemas de natureza de diagnóstico clínico, porque a gente pode estar pensando em medir fragmentos de DNA ou fragmentos de RNA que sejam característicos de determinadas bactérias, fungos, entre outras situações, visando o diagnóstico. E, bom, aí a gente, será que dá para expandir a aplicação? E a gente viu que o teste para mastite bovina, que é uma infecção que acomete a vaca, cada vaca infectada com mastite bovina, ela contamina até outras 30 vacas, dentro de um rebanho de 80. E o teste para isso é basicamente visual. E, evidentemente, que isso pode levar a uma variação de avaliação. Porque mede-se a variação de viscosidade, porque se coloca um surfactante, esse surfactante faz a lise das células e libera DNA, entre outros componentes, e ocorre um aumento da viscosidade. A gente testou essa sonda e viu que essa era bem promissora. E fizemos uma série de otimizações aqui, com e sem surfactante. Em algumas situações a gente conseguia diferenciar sem mastite de mastite. Fizemos isso por espectroscopia, então a gente vê que a variação do surfactante aumenta essa banda em 420, mais ou menos, e diminui a banda relacionada a 520, e quando tem uma redução, mas quando a gente faz isso com DNA, a de 420 diminui e a de 520 aumenta. Então, trabalhando com a razão, a gente consegue diferenciar. Esse é o perfil espectral de uma amostra sem mastite,
esse é o perfil espectral de uma amostra com mastite. Fizemos a aplicação para cerca de 56 amostras de leite. A gente não teve falso positivo, a gente conseguiu diferenciar as amostras. A gente teve um cutoff aqui da ordem de 0,93 em função da razão, e a classificação ela foi feita com sucesso. E hoje, numa colaboração com a professora Vanessa, da Universidade Federal do Catalão, em Goiás, e seu aluno, doutorado James, a gente está tentando fazer um protótipo, já está feito, para levar isso para campo. Então, a gente usa um chipzinho para fazer os canais de medição e trabalhar justamente com essa razão. Isso é controlado por um programinha do Arduino, e basicamente a dimensão desse sistema é essa. Então, a ideia é, hoje a gente está no laboratório, mas quem sabe gerar essa tecnologia para campo e, evidentemente, diminuir os volumes trabalhados. Eu vou passar um pouco mais rápido para essa parte da urease, porque meu tempo já está se esgotando e eu quero ser fiel ao que me foi concedido. Dentro do nosso propósito, pessoal, que a gente viu muita coisa da parte de forense, mas em relação à urease, a urease é uma enzima que está relacionada a uma série de processos, mas assim, por que trabalhar com enzimas? Porque a gente está falando de um mercado bilionário também, que a gente usa enzima na indústria, na alimentação, drogas, análises clínicas, entre outras situações. E muitas situações, quando a gente pensa na urease, ela é uma enzima de 2 prêmios Nobel. Primeiro, porque ela foi a primeira enzima a ser cristalizada, e depois ela foi associada ao fator de virulência da H. pylori. A hidrólise da ureia sem urease tem um tempo de meia-vida da ordem de 40 anos, na presença da urease de 20 milissegundos. Por que essa enzima é importante? Porque a ureia é o fertilizante nitrogenado mais usado no mundo. Essa é uma enzima que tem um centro catalítico, um biníquel. E se a ureia é o fertilizante nitrogenado mais usado no mundo, com a projeção de 30 milhões de toneladas até 2030, o grande problema é que no solo existe urease. Então, quando se coloca ureia como fertilizante, para aumentar a produtividade, vai ter hidrólise. E essa hidrólise, evidentemente, precisa se colocar mais ureia para garantir o mínimo de fator relacionado à concentração de nitrogênio no solo para ter efeito como um fertilizante. Esse custo, evidentemente, que vai para o consumidor. Por outro lado, a H. pylori é uma enzima que coloniza o estômago, mas ela só sobrevive meio básico. Mas como é que ela só sobrevive meio básico se ela está no estômago? Porque na superfície dessa bactéria tem urease. E nós, naturalmente, a partir do metabolismo de proteína, geramos ureia. E dessa maneira, essa ureia no meio, ela gera amônia e cria-se um microambiente básico suficiente. E aí a gente precisa de inibidores, ou seja, inibidores para o solo, que é o NBPT, e isso aumenta o custo, ou inibidores, seja o tratamento com antibióticos ou moléculas também que tenham essa ação. A semelhança da urease, seja de fungo, de bactéria ou de vegetais, ela é muito alta, então isso dá a possibilidade da gente trabalhar com qualquer modelo em termos de aplicação. Mas qual é o grande problema? Urease está relacionado ao H. pylori, que está relacionado a câncer de estômago. De cada 100 pessoas, 50 a 70 vão ter H. pylori. E até 5 a 7 podem vir a desenvolver câncer de estômago. E, por outro lado, também, a gente está vendo que, com o tempo, a gente está reduzindo a área agricultável e aumentando a população. E, dessa maneira, a gente precisa produzir mais alimentos. E só para vocês terem ideia, 1 quilo de carne gera cerca de 100, quase 100 quilos de carbono. Então, o que a gente quer é reduzir isso de uma maneira sustentável. E uma forma é gerar fertilizantes que sejam melhores, ou seja, fertilizantes de eficiência aumentada, com inibidores de urease, para que a planta ela possa aumentar sua produtividade em função disso. Mas para se projetar inibidores, a gente precisa medir a atividade da urease. Esse é o método que é usual, que é o método de Berthelot. Só que ele tem uma série de inconvenientes, mas ele ainda é usado extremamente para esse tipo de finalidade. E aí a nossa proposição foi, será que a gente consegue usar o papel para isso? Então a gente usou o papel e usamos indicadores ácido-base, porque vai mudar de cor em função da variação desse sistema. Então a ureia
na presença da urease gerava amônia e o indicador ácido base responde. A gente conseguiu fazer a avaliação de inibidores usando essa tecnologia e também aplicamos no solo. Então a gente diz, poxa, isso aqui é passível de fazer, a gente consegue avaliar inibidores no solo. Será que a gente consegue expandir para a urease em relação a H. pylori? Foi o que a gente fez. A gente mudou a tecnologia, fez um papel sanduichado aqui com uma flor, tá? Então a reação acontecia aqui no meio. Mudamos a superfície desse papel para ver se a reação melhorava, e de fato a gente teve melhoras em algumas modificações, e comparamos com 5 indicadores. Então a ideia era mudar a superfície do papel e avaliar qual o melhor indicador poderia dar a resposta em relação a isso. Então a gente teve diferentes sistemas, todos responsivos à variação da atividade de urease no meio. Aplicamos isso em amostras de solo, aplicamos isso em amostras de solo na presença de um inibidor comercial e funcionou. O sistema ele foi capaz de fazer o screening de micro-organismos ureolíticos, fungos, bactérias, e a gente aplicou isso em screening para saber se tinha ou não H. pylori. Então a gente usou a saliva. Por que isso é importante? A gente conseguiu diferenciar pessoas com e sem H. pylori, fizemos a comparação com o exame histopatológico, então a gente não teve nenhum falso positivo, precisamos aumentar o N, mas isso nos dá, em termos de prova de conceito, a seguinte perspectiva. Essa tecnologia ela pode ser incorporada no SUS para que a pessoa possa ser avaliada se precisa ou não fazer uma endoscopia, que é o exame mais usual para esse tipo de situação. E aí, fazendo esse screening, a gente consegue diminuir o tempo de atendimento na fila, ou seja, que essas endoscopias possam ser mais rápidas. Aqui foi a curva ROC para mostrar, mas a gente tem que aumentar o número de amostras. A aluna recebeu um prêmio em relação a isso, da Royal Cancer Society. A gente conseguiu também uma posição no centelha, mas isso é história. A gente foi aprovado, mas a empresa depois não saiu. E só para fechar aqui, pessoal, já estou passando do tempo 2 minutos, a gente se fala muito, às vezes, em termos de ciência básica e de ciência aplicada, química básica e química aplicada. Eu, particularmente, acho que a gente tem que pensar de maneira geral. A gente faz ciência, a gente faz química, e de maneira, se é básica ou aplicada, isso, de alguma maneira, vai contribuir para a sociedade. Então, acho que o principal ponto seja a maneira como cada um faz ciência, é que isso leve a um produto para a sociedade, que isso, de uma maneira geral, possa gerar à sociedade algum retorno. E, evidentemente, que nossos produtos, a gente está parando no set, na validação. O que a gente precisa agora é mercado. A gente tem conversas com algumas empresas e, quem sabe, né, o objetivo é que isso venha, de fato, a alcançar o mercado. Aqui são os alvos ainda que a gente está trabalhando, H. pylori, para fazer dispositivos para gluten-free, amiloide, entre outros sistemas. E por que a gente faz isso? Justamente porque a gente quer contribuir para a sociedade. Aqui são os heróis, porque são eles que topam fazer essas ideias, dão continuidade aos trabalhos. Então, sem minha eterna e fraterno agradecimento a todos os membros do laboratório que já passaram e que estão presentes, porque sem eles a gente não conseguiria fazer nada. E reforço o convite, o ENCA está aí em setembro, vai ser aqui em Maceió, aqui está Maceió, o ENCA vai ser perto daqui, que é a praia da Ponta Verde, mas é um evento que a gente está cuidando da programação, ele vai ser no centro de convenções, com muito carinho, para que todos possam vir. A submissão dos trabalhos está programada até esse final desse mês. Mantemos os valores das inscrições até dos últimos ENCAs, principalmente de estudante, para que, evidentemente, a gente possa ter todos os facilities para que vocês possam participar. O convite está feito, é extensivo a todos que forem assistir, que forem participar, e o que precisar, contem com a gente. Agradeço mais uma vez ao Marco e ao Luiz, sobretudo, pelo apoio. Aqui alguns colaboradores dos trabalhos que foram apresentados aqui, das instituições.
os órgãos de apoio. Agradeço mais uma vez ao NCT de Bioanalítica, de inibidores de urease e ao BR-JAK pelo espaço, e à Nova Analítica, pelo apoio no nosso ENCA e pelo espaço que está fazendo para a discussão da ciência nacional. Muito obrigado e eu fico à disposição. E Marco, me desculpa, passei 5 minutos do tempo.